101 de maio de 2000. Declaro aberta a presente audiência pública para avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício de 2013 do Poder Executivo Municipal. Assim, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, saúdo a todos os presentes e convido para compor a mesa. O vereador presidente não está na casa, né? Deve estar chegando. Vereadora Natália Lúcia Petri, que também deve estar chegando. Vereador Pedro Garcia, que também deve estar chegando. Controlador-geral do município, senhor José Dalmarco Filho. E o assessor de controle interno, senhor Mário Lempke. Passo neste momento ao senhor Mário Lempke a palavra, assessor de controle interno do município, para fazer a explanação correspondente à avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício de 2013. Boa noite a todos aqui presentes, nobres vereadores, também aos demais munícipes que nos assistem. Como já foi mencionado pelo vereador Jair Pedro, damos início à explanação sobre o que foi executado em termos de metas previstas na Lei Orçamentária Anual, salientando que essa apresentação ela corresponde ao terceiro quadrimestre do exercício 2013, portanto, ela consolida todo esse exercício. Então, damos início a uma análise do comportamento das receitas. Temos, portanto, aí um comparativo entre a receita arrecadada e a receita orçada durante o exercício de 2013, lembrando que os valores são demonstrados de forma consolidada. É a administração principal, fundações, fundos, autarquias, e os valores expressos, pelo menos em sua maioria, estão em milhões de reais. Temos, então, aí um comparativo geral dos valores orçados com os arrecadados, e em seguida um demonstrativo do percentual. As receitas correntes aí com valor orçado de 458 milhões, uma arrecadação de 474 milhões, superando, portanto, a meta prevista. As receitas tributárias, que incluem o IPTU, o ISQN, 62 milhões orçado para uma execução de 72 milhões. Receitas de contribuições, 21 milhões contra 22 arrecadados. A receita patrimonial, 30 milhões orçados, apenas 18 milhões arrecadados, aí incluem as operações de crédito, que nem sempre acontecem. Transferências correntes, 296 milhões, com uma arrecadação de 300 milhões, também superada a meta. Receitas de capital, 24 milhões contra 18 arrecadado, não foi atingida a meta, apenas 76%. Receitas intra-orçamentárias, que são as receitas lá do Fundo de Previdência, 31 milhões contra 28 em valores arrecadados, totalizando, então, 514 milhões 889 mil, que foi o planejado, o orçado, contra uma arrecadação de 522.413. Isso, então, demonstra que a meta foi superada em 1,46%. O que foi orçado contra o que foi efetivamente arrecadado. Aí temos, em seguida, uma distribuição em percentual da receita arrecadada no período de janeiro a dezembro de 2013.
Lembrando ainda os valores em milhões. Seguindo, então, no sentido horário, começando com a receita tributária, que é aquele azul, bem no início lá, 13,91%. As receitas e contribuições, 4,39%. Receitas patrimoniais, 3,49%. As transferências correntes, que é o maior grupo, que inclui o ICMS, que é a maior receita do município, é uma transferência que vem do Estado, 57,58%. E as demais receitas aí demonstradas só lá no último item, aquele verde, parece estar escondido lá, 5,51% as receitas intra-orçamentárias. Aí, esses são os percentuais frente à receita arrecadada de R$ 522.413.000. Aí, como eu já mencionei antes, o resultado apurado no encerramento do exercício contábil de 2013 apresentou uma variação positiva de 1,46% superior ao montante previsto. Em seguida, temos aí um comparativo da arrecadação das principais receitas auferidas pelo município no período de janeiro a dezembro de 2013, também os valores em milhões aí. Não obstante o ICMS ser a maior fatia de arrecadação do município e também também ser uma transferência, essa transferência ela não atingiu o que foi previsto. Estava aí previsto um montante de 159 milhões, foram arrecadados apenas 152 milhões, aí uma variação negativa de 4,43%. 7 milhões deixaram de ser arrecadados. Em seguida, aí é demonstrado o ISQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, uma receita própria do município, 23.600.000 contra 26.091.000 arrecadados, superada aí em 10,58% a meta de arrecadação. O Fundo de Participação de Municípios também foi outra receita que não atingiu a meta, 49 milhões contra 46 milhões arrecadados, 6,10% aquém do previsto. O IPTU, uma previsão de 15 milhões de arrecadação, 16.273.000 arrecadados, superado em 8,49%. Em seguida, o ITBI, também uma superação aí, além do esperado, 38%. Taxa de limpeza pública também superada em 5%. A contribuição para a iluminação pública, aí um déficit de 10%. Déficit não, uma arrecadação aquém da prevista. Fundeb também superado em 1,62%. As transferências com IPVA também, provavelmente devido ao elevado número de automóveis que circulam e são emplacados no município, uma superação em 2,16%. Aplicações financeiras realizadas pelo município também aquém do previsto, 46,22% abaixo da previsão. Em uma análise comparativa entre a receita prevista e a realizada, o município teve uma queda de arrecadação da ordem de R$ 12.893.000. Essa redução ocorreu principalmente nas contas das receitas com ICMS, com FPM, com a iluminação pública e com as aplicações financeiras, sendo que o valor dessa queda prevista ele foi parcialmente compensado com o desempenho positivo das receitas com IPTU, ITBI e SQN, que são as receitas próprias do município, que demonstra, de certa forma, que o município fez a sua parte nessa arrecadação, só que se a transferência vem de outros órgãos públicos, aí a coisa pode não ser bem aquela que é prevista. Seguindo, então, com uma análise do comportamento das despesas. Então, com base na lei orçamentária anual, foram projetadas as receitas e as despesas do município para 2013,
no valor de R$ 514.889.287. Entretanto, e todo ano acontece isso, é normal, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício veio alterar aquele valor inicialmente fixado como despesa, conforme o que é demonstrado aqui. Dos 514.889 milhões previstos, foram abertos em créditos adicionais 71.139.000, totalizando uma receita autorizada de 586 milhões e 28 mil reais. Essa abertura de créditos adicionais, ela se deve principalmente ao excesso de arrecadação e ao superávit do exercício anterior. Fixa-se inicialmente essa despesa como uma autorização e essa autorização ela pode aumentar de acordo com o excesso de arrecadação e com o superávit do exercício anterior. Logo assim, o município possui uma autorização maior para o empenhamento de despesas. Então, temos aí que a despesa empenhada alcançou o valor aproximado de 476 milhões, cuja distribuição ela ocorreu da seguinte maneira. Lembrando que essa distribuição aí, essa maneira de se distribuir essa despesa, ela é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Claro que um detalhamento maior fica complicado, porque são muitas despesas. Se a gente fosse detalhar aqui todo o elenco de despesas, como é disponibilizado no site do município, ficaria muito comprida a apresentação, então nós optamos por demonstrar conforme a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentro do grupo de despesas correntes, que tinha um valor orçado de 424 milhões, foi empenhado 393 milhões. Pessoal e encargos, que é o maior grupo das despesas, 212 milhões 980 mil orçado, contra um empenhamento de 204 milhões 121 mil reais. Juros e encargos da dívida, 4 milhões e 300 mil, 3 milhões 766 mil empenhados, e as demais despesas correntes, 206 milhões, contra um empenhamento de 185 milhões. Despesas de capital, logo abaixo, 99 milhões orçado e um empenhamento de 54 milhões. A reserva de contingência ela ficou prevista em 32 milhões, como é uma reserva para situações anormais, ela não teve nenhum valor empenhado nessa rúbrica. O total das despesas orçadas, então, ficou em 586 milhões e 28 mil reais, contra um empenhamento de 476 milhões 854 mil reais. Sendo que a maior concentração das aplicações em despesas ocorreu no grupo das despesas com pessoal. Foram 204 milhões, gasto que representou 42,81% do total de todas as despesas empenhadas em 2013. Num comparativo do que foi arrecadado com aquilo que foi empenhado, temos aí um quadro demonstrativo, com uma arrecadação de 522 milhões, frente a uma despesa de 476 milhões, ocorreu um superávit de 45 milhões, 559 mil, 225 reais, com 81 centavos. Duas observações. A primeira, o superávit verificado, ele é demonstrado de forma consolidada, administração principal, fundos, fundações, autarquias. A outra observação, como eu já comentei antes, o valor desse superávit ele é utilizado para suplementar aqueles créditos adicionais que foram previstos para o orçamento de 2014. Então, temos aí em seguida um quadro que demonstra o resultado do período distribuído pelas unidades gestoras que compõem a administração do município. A prefeitura, então, oferiu uma receita de 364 milhões contra uma despesa de 264 milhões, um superávit de 100 milhões. A Câmara, uma despesa de 7 milhões 520 mil,
ela não tem receitas, ela é mantida com a contribuição do município, da prefeitura. SAMAI, 36.487.000 reais de receita arrecadado contra uma despesa de 33.452, um superávit aí de 3.035.000. O Fundo de Previdência, Municipal de Previdência, que cuida das aposentadorias e demais benefícios dos servidores, uma receita de 50.646.000, contra uma despesa de 19.388, um superávit de 31.258. Fundo Municipal de Saúde, ele é um fundo deficitário, mas devido ao alto interesse público que as ações desenvolvidas por esse fundo possuem, então ele teve aí uma receita de 53 milhões contra uma despesa de 116 milhões, um déficit de 63 milhões. Os demais entes do município, 16 milhões de receita contra 35 milhões de despesa. Então, no quadro, ele demonstra o total consolidado, aqueles 45 milhões de superávit que eu já havia comentado, e aí tem a divisão deles. Umas entidades possuem superávit, outras déficit, resulta nesse resultado aí. Se não houvesse o Fundo Municipal de Previdência Social, porque é uma arrecadação alta que eles possuem lá, contra uma despesa que são os benefícios, na verdade, ainda estão baixos, mas à medida que os servidores vão se aposentando, a tendência é que aumente essa despesa. Somente o Fundo Municipal de Previdência, se ele fosse tirado do resultado, o superávit seria apenas de 14 milhões. Em seguida, nós passamos então a um demonstrativo do cumprimento das exigências da lei, das principais exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inicialmente, o percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida do município. A receita corrente líquida ela foi de 459.372.000. Uma despesa com pessoal e encargos é uma despesa diferente daquela demonstrada antes. Aqui são pessoal e encargos, 215.581.000 reais, que correspondeu a 46,99% da receita corrente líquida. Observa-se, então, que foram obedecidos os limites prudencial de 51,30% e o limite legal de 54%. Caso fosse atingido esse limite de 51,3%, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, haveria necessidade de uma redução no quadro de servidores, coisa que até o momento não se verifica essa necessidade. E esse é um dado preocupante. Preocupante eu não digo, ele exige certo cuidado da administração, porque a despesa com pessoal ela tende a aumentar, coisa que pode não acontecer com a receita corrente líquida. Então, sempre é necessário um bom cuidado nesse aspecto aí, mas tendo esse resultado de 46,99% é um dado satisfatório para o que é imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, a aplicação das receitas de impostos nas ações de saúde executadas pelo município. Também aí durante todo o exercício de 2013 e valores em milhões de reais. Uma receita com impostos de 284 milhões, 93 mil e um valor aplicado pelo município em ações de saúde de 65.670.000 reais, que resultou em um percentual de 23,12% da receita com impostos aplicados em ações de saúde. O limite mínimo imposto pela legislação é 15% da receita com impostos. Também atingido aí o percentual, superado, na verdade, o percentual mínimo de aplicação. Em seguida, a aplicação das receitas dos impostos em execução. Salientando aí que o valor da receita com impostos aí está com 286 milhões, superior ao 284 aí
da saúde. Durante todo o ano, esse valor ele é o mesmo, mas quando ocorre o encerramento do exercício, aqui nas ações de educação, ocorre um repasse maior com o Fundo de Participação dos Municípios para as ações de saúde. Então, por isso que esse valor está diferente aqui, 286 milhões e 73 mil reais, com uma aplicação pelo município de 78 milhões 942 mil reais, que resulta em 27,60% da receita com impostos aplicados em ações de educação. Lembrando que o valor mínimo é 25%, então houve aí também uma superação do valor estabelecido como um percentual mínimo de aplicação. O resultado nominal, ele é um comparativo entre a dívida consolidada do município com as disponibilidades. Se aí está apresentando um resultado negativo, é porque as disponibilidades superaram a dívida em 24 milhões 607 mil reais. A meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias era de 8 milhões. Então, também uma superação da meta prevista na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. O resultado primário, também uma superação da meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela previa mais despesas do que receitas. Aí são receitas apenas próprias, são excluídas aí todas as receitas com aplicações financeiras e outras receitas que não sejam as próprias do município. Havia uma previsão aí de um déficit na LDO de 13 milhões, foi atingido, na verdade, um superávit de 32 milhões. Aí. Outro dado interessante aí foi uma queda na dívida com as instituições financeiras. No primeiro quadrimestre, nós tínhamos 37 milhões 917 mil, passamos para o segundo quadrimestre para 35 milhões e 31 milhões para o terceiro quadrimestre. Abaixo aí a dívida previdenciária, uma dívida que o município tem com o Fundo de Previdência, 9 milhões no primeiro quadrimestre, uma pequena redução, 9 milhões 284 mil, na verdade, no primeiro quadrimestre, reduzido agora para 9 milhões e 2 mil reais. Esses dados evidenciam pela nossa análise, lá no controle interno, que houve uma regularidade na execução orçamentária do município durante o exercício de 2013. Dessa forma, nós agradecemos a nossa explanação aqui, abrimos o espaço para questionamentos. Lembrando que, caso nós não disponhamos de algum eventual dado perguntado aqui, nós solicitamos que seja feito por escrito o questionamento, que ele será de pronto respondido. Muito bem. Eu quero inicialmente agradecer a presença dos vereadores, o João Fiamoncini, o vereador José Osório, o vereador Ademar Vinta, e os vereadores que fazem parte desta comissão, a vereadora Natália e também o vereador Pedro Garcia. Nós vamos deixar livre para que possa se fazer alguns questionamentos. E como o senhor mesmo disse, se eventualmente não tiver as respostas, que num prazo de 30 dias o senhor possa mandar para esta casa. E se os vereadores me permitem, eu até gostaria de fazer o primeiro questionamento, e em seguida passarei para aqueles que quiserem o fazer. E o senhor falou, senhor Mário, e alguns dados que me chamaram a atenção. Né? Primeiro, o avanço que houve. Né? Houve um avanço financeiro claro. Né? Houve um avanço. Reconheço que, no meu entendimento, e é muito pequeno, confidencio isso, né, de fiscal e de administração no que diz respeito ao dinheiro, a receita e despesas, eu não consegui entender, por exemplo, se houve um aumento de receita ou se houve uma redução de despesas. Né? Por exemplo, assim, aí eu formulei alguns questionamentos aqui para o senhor. Por exemplo, assim, nós temos ali 46,99%, 47%
comprometido com a folha de pagamento encerrado em 2013. Certo. 47%. Né? Primeiro, para a gente entender qual que é o teto máximo permitido pela lei, né, de comprometimento da Receita. E um outro questionamento, aproveitando já essa mesma linha de raciocínio, 2013 terminou com 47% de comprometimento. Né? Será que o senhor teria de cabeça isso? E o senhor não tem obrigação de trazer essa informação, porque a informação é de 2013, não de 2012, mas em relação a 2012, por exemplo, esses 47% eram maiores ou eram menores em relação à folha de pagamento? Né? E esse é um questionamento que eu faço para o senhor. Outro questionamento seria em relação à receita tributária. Né? Nós tínhamos um refis deste ano, né? E dentro do passivo, né, que existe hoje, né, o que representa o refis, percentualmente falando, para o município? O que o refis contribui em termos de percentual? Eu vi que a receita tributária, num determinado slide do senhor, de 62 milhões, pulou para 72, eu imagino que ali o refis estivesse enquadrado. Né? Mas o que representa o refis para a receita do município em termos de percentual? Nobre vereador, eu vou responder inicialmente a questão dos gastos com pessoal. O limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na verdade, são dois limites. Um é o limite prudencial, 51,30% da receita corrente líquida. Outro limite é o limite legal, 54,% da mesma receita corrente líquida, como está demonstrado aí no quadro. Atingido o limite prudencial, esse limite, na verdade, ele deve ser acompanhado quadrimestralmente e não apenas anualmente, como aí está. Se já durante o ano o gestor público percebe que o limite prudencial está em vias de ser atingido, vamos dizer aí 49,50% ou mesmo 50%, já chegando perto de 51%, ele já deve tomar as ações para se precaver, para que não seja atingido o limite prudencial. Essas ações, a receita corrente líquida, como eu já afirmei, é complicado. Ela pode variar, não depende apenas da circunstância do município. Claro, pode ser feito aí um refis, que é o máximo que poderia ser feito, e enxugar as despesas com o pessoal. E jamais pode passar o limite legal de 54%. Atingido esse limite de 51,3%, de imediato o gestor tem que começar já com uma reavaliação do seu quadro de pessoal. O que atinge direto quando se chega a uma situação dessa é a demissão de servidores comissionados. E pode, é claro, também está previsto na lei, até servidores estatutários, se bem que existe uma série de regramentos para que isso ocorra, não é assim simplesmente tão fácil como no caso dos comissionados. Aqui eu não tenho dado do ano passado, tá? Mas eu posso lhe trazer prontamente, esse dado existe, inclusive ele está disponível na internet, aí, quanto foi atingido no ano passado. Mas eu posso lhe garantir que também estava dentro do limite prudencial. A outra pergunta que o senhor me fez, não sei se o controlador dispõe desse dado, a questão do refis, é claro que ele traz um benefício. Agora, em termos de percentual, isso nós não temos o dado aqui, mas prontamente nós podemos responder isso aí, inclusive divulgar. É que não está no nosso preparo aqui um detalhamento desse tipo aí. Pode ir. O senhor quer falar, Juca? O vereador Jair, ele fez uma pergunta que, em termos de apresentação de resultado de desempenho do exercício de 2013, ele
no órgão público, a grande preocupação não é voltada àqueles comparativos, conforme você perguntou. Você sabe que na área privada a coisa se trabalha por ali para ver qual o melhor desempenho, o que houve, o que não houve, o que influenciou em certos resultados. Aqui estão mais, eu sei que você sabe perfeitamente disso, mas só colocando que os resultados se busca demonstrar ele em cima de quê? Do que a legislação prevê. Está em cima disso, em cima daquilo. Ela não pede, né, comparativos para uma análise da viabilidade de determinados valores. Era isso que eu gostaria de dizer. O senhor se refere à folha de pagamentos ou se refere ao refis? O refis, para mim, ele não estava projetado, previsto no ano. Então, ele surgiu por uma necessidade, uma oportunidade e uma obrigação de se fazer isso, aonde amenizou a parte da diferença, que senão a diferença da menor receita, ela seria maior. Então, ele ajudou, ele beneficiou para diminuir. Sim. Até é importante nós sabermos o resultado do refis, porque ele teve, nesse ano de 2013, ele teve uma outra formatação de outros anos. Diferente, os valores, os percentuais. E se não foi atingido, quem sabe, o resultado esperado, nós poderíamos trabalhar num outro tipo de refis para atingir, sim, um maior número de resultado positivo, que pudesse representar positivamente para o município. Deve ser analisado esse resultado e ver a forma de como ele aconteceu para vir de encontro que você está falando, né? De repente, uma modalidade diferente de se implementar se pode ter melhores resultados. O que eu posso adiantar, nobre vereador, é que está o dado, o ISQN previsto 23 milhões, é arrecadado 26, superada a meta. IPTU, outra receita aí, típica do refis, 15 milhões previsto, arrecadado 16, 8,49% além do que foi previsto. Então, esses quadros aí já evidenciam que o refis certamente ele contribuiu para a obtenção desses dados aí, que se não fossem eles também, dependesse só das transferências aí, não atingiu aquilo que estava previsto. Obrigado. Vereador Ademar Vinta. Mário Lemke, eu gostaria de saber de você que houve comentários ano passado que a arrecadação do município caiu. E, na verdade, eu estava vendo aqui, aumentou 7 milhões. Tá? E houve comentário que não podia fazer isso, aquilo, porque a arrecadação caiu bastante. Na verdade, é outra. Tá? Aumentou a arrecadação. Tá? Outra coisa, sempre o caixa da SAMAI existia 8, 10 milhões, certo? Como é que ela reduziu tanto para 3 milhões e 35? É isso aí. Eu concordo com a sua observação, nobre vereador. Na verdade, não foi uma queda de arrecadação. Não foi arrecadado aquilo que foi previsto. Isso, geralmente, é divulgado lá na prefeitura e é comentado. Não foi atingido, por exemplo, o ICMS. ICMS é a maior fonte de arrecadação. Não foi atingido o que estava previsto. Não é que a queda de arrecadação no geral. Se a arrecadação aumenta, por outro lado, também a despesa também está sempre aumentando. E se não é atingido aquilo que está previsto para ser arrecadado, começa a ser um dado preocupante. Essa que é a preocupação. Só que no meio de comunicação, comentaram que não poderia fazer porque caiu muita arrecadação. E não é verdade. Então, houve um aumento, sim, comparando com todas, né? Houve o aumento, no geral, o aumento da arrecadação, sendo que a arrecadação prevista em certo tipo de receita não foi atingido aquilo que estava previsto na lei de diretrizes orçamentárias. Também outro comentário que o senhor fez em relação ao SAMAI, lá não é o valor em caixa, é o valor do superávit deles. Do superávit do quadrimestre, do ano. Teve lá no ano passado um superávit talvez maior e agora diminuiu esse superávit.
Eu não gosto de falar a palavra lucro, porque o lucro é para a iniciativa privada. Aqui é o que estava além a receita maior em relação à despesa. Não é função do município oferir lucro. Esse superávit ele é usado inicialmente para as despesas do outro ano, do exercício seguinte. Se atinge a despesa com a receita, se ela fica parelha, na minha opinião, é sinal de uma boa administração. Daí tudo aquilo que foi arrecadado foi aplicado em ações de interesse público. Esse é o meu entendimento. Vereador José Osório de Ávila. Boa tarde, senhores vereadores e vereadora. Boa tarde, Mário. José Dalmônico, boa tarde. É só a título de contribuir, vereador Jair, quando você questionou os valores do refis, eu não tenho aproximadamente detalhado os valores corretos, mas eu falei com o seu Sérgio Kuckenberg, que foi arrecadado em torno de 1.300.000 e um pouco. Agora esse eu não peguei porque eu não sabia que nós íamos questionar esses valores, mas só para contribuir com a sua colocação. Muito obrigado. A questão do refis eu levanto essa questão, senhor Juca e Mário, até porque, como eu disse, existe um modelo de refis. Esse modelo atendeu aquilo que se esperava? Pelos resultados, parece que sim, né? Mas quem sabe até poderíamos trabalhar um outro refis, quem sabe um pouco melhorado, né? Para que pudesse atender um pouco mais, inclusive, né? Aquilo que o município conta quase a perder de vista para receber, né? Então essa foi a minha intenção questionando o refis. Vereador Pedro Garcia? Obrigado. Eu só para complementar, vereador João Femoncini, desculpe. Boa tarde, Juca. Boa tarde, Mário. Vereadores. Só duas colocaçãozinhas assim, só uma dúvida assim que o gasto da Câmara foi 7 milhões, exato. E aquele que foi devolvido lá, ele conta ainda como despesa da Câmara, que foi devido, acho que 3 milhões, eu acho, ano passado, 2 milhões e pouco. Isso é uma dúvida que eu tenho. 3 milhões e pouco, né? E sobre eu não sei se agora é no teu caso, é da pasta do Sérgio, tá? Sobre o endividamento do município, que eu sei que na administração passada foi pegado 30 milhões e quem está pagando é essa administração, né? E hoje ela pode estar pegando empréstimo ou tem que quitar aquilo lá primeiro para depois pegar mais. Isso também queria entender, não sei se é da pasta de vocês ou é do Sérgio Kuckenberg, essa situação. Eu, apesar de não ser exatamente da área da Contraloria, eu consigo responder ele sim, nobre vereador. Essa dívida do município é uma dívida consolidada com várias instituições financeiras. Tem aí BNDES, Caixa Econômica, BRDE e outras instituições financeiras aí. Cada empréstimo desse tem a sua peculiaridade. E não quer dizer que enquanto você está pagando um empréstimo, você não pode contrair outro. Então, essa é a tendência. A verdade é a seguinte, apenas com a receita do município, para você conseguir fazer um benefício, aí, uma obra grande, um asfaltamento, você é obrigado a pegar uma operação de crédito. Não tem outra maneira. Então, a tendência é isso, que sempre fique circulando esse valor aí. Sempre existe essa dívida e é natural, em todos os municípios é dessa forma. Não quer dizer que tenha que pagar toda essa dívida para começar a contrair outra, não. Isso não é assim que funciona. Do recurso da Câmara entrar em que situação aí? Porque está contando como se fosse a Câmara que tivesse gastado 7 milhões, né? Sim, não sim. foi, né, que a gente devolveu para a administração. Então... tinha um orçamento de 11 e gastou aquele 7 e o restante foi devolvido para o município dele. Beleza, obrigado. Vereadora Ademar Vinta. Mário, eu me esqueci de pedir para ti, qual é a dívida e os financiamentos da Prefeitura até dezembro de 2013? Quanto é que a Prefeitura fez de financiamento e empréstimos, né? Quanto está devendo 2013, dia 31? Esse dado ele está disponível na internet também. O que mais aproxima aqui
Vamos tentar achá-la. É o resultado nominal. É que isso aqui realmente é uma coisa bem resumida mesmo. E o resultado nominal foi aí o que o município devia, contando a disponibilidade de caixa dele, deu 24 milhões. Tem 24 milhões a mais em caixa do que a dívida. Agora, o valor da dívida e o saldo de cada financiamento, isso nós temos lá. Inclusive, se o senhor quiser, isso podemos lhe fornecer. Não aparece aqui, né, nesse dado aqui, não. A modalidade ela é um tanto padronizada com o que a lei de responsabilidade exige naqueles relatórios. Então, por isso, a execução do orçamento, o que está previsto e o que foi executado e aquilo que a lei de responsabilidade fiscal exige. É claro que perguntas são bem-vindas e têm que ser feitas, mas nem sempre a gente tem o dado aqui, mas temos como fornecer. Muito bem. Eu quero encerrar a presente audiência, lembrando o senhor Mário, o senhor Juca, se me permite chamá-lo de Juca, que o senhor conseguisse só nos providenciar um demonstrativo de 2012, no final, o comprometimento com a folha de pagamento, que é algo que eu tenho interesse em saber, como presidente da comissão, e fazer um comparativo com 2013. Isso o senhor tem todo o tempo para fazer, no decorrer do mês, com tranquilidade, só que se o senhor puder mandar ao meu gabinete, eu assumo o compromisso de encaminhar para os demais gabinetes. Eu quero também agradecer a presença de todos, reconheço que, por se tratar de uma audiência pública para tratar das metas financeiras do município, deveria ser um pouco mais prestigiadas pelos munícipes, porque trata-se de dinheiro, trata-se de recurso, trata-se de impostos, e todas as audiências são muito importantes, mas a questão financeira do município deveria ter uma participação mais maciça da comunidade, mas é algo para ser trabalhado no futuro. Agradeço a presença de todos, em especial do controlador-geral do município, senhor José Dalmarco, do senhor Mário Lemke também, e cumpridas as formalidades legais, encerro a presente audiência pública de avaliação de metas fiscais relativos ao terceiro quadrimestre do exercício de 2013 do Poder Executivo Municipal. Muito obrigado e boa noite.